Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 46 minutos e hora também de encontrar com meu parceiro Gabriel Luterbach, que já está aqui pronto com as notícias do esporte para a gente trocar essa resenha que a gente tanto gosta, a nossa resenha esportiva. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Hoje tem notícia boa ainda mais para os torcedores do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está de volta para a Série A depois de 3 anos, 106 jogos. O Cabuloso está no lugar onde deveria estar, onde nem deveria ter saído também, na verdade. A gente separou os melhores momentos desse jogo. Vamos subir um cadinho o hino aí do Cruzeiro para o pessoal de casa escutar ainda mais. O Cruzeiro Cabuloso está de volta para a Série A. Merecido, né, Bárbara? Merecido. Uma campanha indiscutível. Campanha indiscutível, com uma história também, né? Brilhante, um grande time mineiro. E a gente fica muito feliz, né? Nós, como apreciadores do futebol brasileiro e do bom futebol brasileiro, a gente fica muito feliz com essa recuperação do time. Exatamente. A gente já está vendo aí o segundo gol do Cruzeiro. O primeiro gol ali foi no primeiro tempo, o segundo e o terceiro foram no segundo tempo para poder fechar a conta. Uma campanha indiscutível, como eu já tinha falado, e uma vitória também indiscutível contra o Vasco, que também é um grande clube, né? Então mostra o poder ofensivo, mostra também o poder defensivo do Cruzeiro, um time que voou na Série B, sem sombra de dúvidas, um time que não perdeu dentro de casa, como visitante também foi muito bem e bateu um recorde. O Cruzeiro subiu com 7 rodadas de antecedência. O recorde anterior tinha sido de 6 rodadas da Portuguesa e do Corinthians e do Palmeiras. Então, mostra essa campanha do Cruzeiro que, sem sombra de dúvidas, foi espetacular. E uma boa recuperação, né? Porque para voltar também para a Série A e se manter lá, de nada adianta, né? Se não tivesse feito todo esse processo de reconstrução de uma maneira, né, bem feita e sólida como aconteceu. Então, assim, um ótimo início e um ótimo retorno agora para a Série A. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo agora, porque até os 20 minutos o jogo estava um pouquinho competitivo ali, o Vasco estava até dando sufoco, teve uma sequência de escanteios. A gente percebeu um pouquinho que o Cruzeiro entrou nervoso no jogo e acho que também é um pouquinho normal. Frente, depois de 3 anos, né, na Série B, então o time começou um pouquinho nervoso. Depois dos 20 minutos, o Cruzeiro conseguiu igualar e até ser superior ao Vasco. Quando fez o gol, foi até um gol sem querer, porque o Machado chutou, sem querer, desviou. querendo. Exatamente. Porque sem querer não no sentido que ele chutou, lógico, ele quer fazer o gol. Sim. Mas no sentido que o zagueiro do Vasco desviou na bola e acabou matando o Thiago Rodrigues. Então, nesse sentido. Então, o Cruzeiro, quando fez esse gol, na saída errada do Aguinaldo, como a gente está vendo ali no momento, o Thiago Rodrigues até falhou um pouquinho, o Cruzeiro melhorou muito na partida. E a partir daí foi soberano, como está sendo sempre na Série B. No segundo tempo, voltou imprimindo um ritmo muito forte, fez o segundo gol ali aos 14 minutos do segundo tempo e depois fez mais um gol no finalzinho já, quando estava tudo praticamente decidido. Então, essa vitória do Cruzeiro também foi muito legal de ver, porque os jogadores estavam na mesma conexão dos torcedores que estavam ali ansiosos para comemorar esse retorno depois de muito tempo. E outro ponto que você colocou muito bem é o fato de ter sido um jogo contra o Vasco, que é também um grande time e que eu acho que deixa essa vitória ainda mais digna, né? Porque quando a gente está falando, obviamente, de uma vitória e que ali a comparação acaba não sendo tão justa, você fala, ok, a pessoa não fez mais do que o dever de casa. Agora, quando você traz uma vitória, mantém uma sequência, uma campanha impecável na Série B e consegue isso, né, deixar isso ainda mais sólido diante de um time como o Vasco, eu acho que a festa é ainda maior, né, Gabriel? Com certeza. Vamos subir um pouquinho mais o som e vamos ver a comemoração dos jogadores. A gente estava vendo ali. Vamos subir o som e ver a comemoração ali. O Cruzeiro de volta na Série A. Pessoal de casa aí, conferir essa festa no Mineirão. Sobe o som aí, Paulinho. Existe um grande clube na cidade. E, Bárbara, a gente precisa também falar um pouquinho mais sobre essa campanha do Cruzeiro. E também falar sobre o momento do Cruzeiro, né? Porque foram 3 anos na Série B. Se a gente trazer um contexto histórico aqui, o Cruzeiro ficou impedido de registrar jogadores por 2 anos. Também muitos falaram em falência. O Cruzeiro saiu da Série A com uma dívida exorbitante. Falaram que o Cruzeiro não ia conseguir nunca mais voltar para a Série A, que o destino do Cruzeiro era cair, era ficar na Série B. E, de fato, o Cruzeiro teve muita dificuldade para poder voltar para a Série A. Chegou, a gente pode falar, no mais fundo do poço possível, mas time grande cai, mas time grande volta. E voltar dessa forma como o Cruzeiro voltou, eu acho que é ainda mais especial, porque chegou mesmo lá no fundo do poço, chegou no primeiro ano da Série B, quando caiu, a entrar no Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos, por conta de não pagar as dívidas, porque não tinha dinheiro.
foi impedido de registrar jogadores, como eu falei. Os jogadores fizeram greve porque não receber salário. O cenário começou a mudar depois que a SAF chegou, depois que o Ronaldo chegou. Falar um pouquinho mais sobre isso, que também é importante, né? Vamos. Como o Ronaldo mudou essa cara do Cruzeiro, e é importante ter uma gestão profissional, né? Total, Gabriel. E como a gente falou na nossa resenha de segunda, a história de um time não necessariamente o mantém, né? Então eu acho que o que faltava, e eu fico feliz de ver essa diferença no nosso futebol, é entender o futebol como algo realmente profissional, que exige uma gestão empresarial, né? Então o futebol, apesar de envolver paixão, ele não pode ser feito de forma passional, né? Então ele tem que ser visto de uma maneira realmente empresarial, e é aí que a gente vê esse trabalho impecável que o Ronaldo assumiu, né? Assumiu, tomou a frente dessa maneira, com aquela postura corporativa mesmo, né? De deixar o amor e a paixão só um pouquinho aqui de lado para poder fazer os ajustes, né? Detectar as falhas, e aí sim, né? Vestir a camisa em todos os sentidos da expressão. E a gente está falando aqui que o Ronaldo, parece até que ele está muito tempo no Cruzeiro, por essa campanha fenomenal. Mas não, a SAF chegou no Cruzeiro no início desse ano, em 2022. Tempo. Em curto tempo. E uma curiosidade também, em 2021 e 2020 e 2021, quando o Cruzeiro estava na Série B, ele investiu mais do que esse ano, que subiu de maneira fenomenal. Então mostra também, não é sobre contratar jogador, não é sobre gastar, é sobre fazer com tranquilidade, colocando o pé onde que a mão pode alcançar. Exato, então, agir de forma humilde, né? Exatamente. E ter esse olhar de gestão para o time. Exatamente. Então, esse ano, o Cruzeiro não sofreu com os salários atrasados, que deu mais tranquilidade aos jogadores, como no ano passado e no ano retrasado, anterior. Então, é sobre isso, né? Colocar os pés onde que a mão pode alcançar, né? Então, o Cruzeiro conseguiu isso, com o Ronaldo aí dando esse passo importante. E agora também passar um pouquinho dessa euforia, depois de um dia da vitória, né? Um dia de festa. Um dia de festa, a gente também precisa falar que o torcedor não pode se iludir também, porque ano que vem vai ser ainda um ano difícil para o Cruzeiro. Manter essa humildade. Manter essa humildade. Eu acho que o principal do Cruzeiro no ano que vem é permanecer na Série A, para ir aumentar as verbas da Série A, para no outro ano já pensar em uma Libertadores, para Libertadores, vai ser passo a passo. Então o torcedor precisa entender que não é porque fez uma campanha fenomenal na Série B que ano que vem vai chegar voando na Série A. Não. E que essa lição tenha ficado, né, devidamente aprendida agora na Série B. Exatamente. Ontem o Ronaldo deu uma entrevista muito boa depois do jogo, mesmo em meio à euforia, né? Perguntaram, e aí, ano que vem, o investimento vai ser alto? Ele falou, não, vamos com pés no chão, porque a gente ainda tem muita conta a pagar, tem muito o que se fazer, mas prometeu um time competitivo. Então é isso. O Cruzeiro precisa entender que ano que vem vai ser um ano ainda de restabelecer onde deveria estar e depois pensar em sonhos mais altos, que é onde o Cruzeiro merece estar, brigando por Libertadores, brigando por títulos e sendo campeão, né? Exato, essa postura então, né, de um time competitivo, humilde e que consiga pensar de forma realista para ser cada vez mais assertivo. Exatamente. A gente falou muito do Cruzeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Vasco também, porque o Vasco é a 8ª derrota consecutiva fora de casa. Então o Vasco está deixando para poder decidir dentro de casa, sob o domínio do seu torcedor, que pode, por conta disso, acabar deixando uma vaga que estava muito provável de ser na Série A. O Vasco tem 4 pontos de diferença, depois a gente vai mostrar a tabela aqui, para o Londrina. Mas o Londrina tem um jogo a menos. Então, se o Londrina vencer, ele pode ficar ali muito perto do Vasco. E não pode deixar para decidir fora de casa, né? Tem que decidir dentro de casa. Tem que também, fora de casa, mostrar, né, que o Vasco é um time grande, não sente quando jogar contra outros times. O Vasco tem que saber o poder que ele tem, né? Eu também acho, e a pressão fica muito maior, né? Para que você vai esperar o que a gente brinca, né? Os 45 do segundo tempo para resolver uma história que poderia ter sido resolvida, né, de forma antecipada. Eu já mostrei um pouquinho da classificação, a gente mostra aí então agora. Ó, 45 tem 3 pontos de diferença para o Londrina, sendo que o Londrina tem um jogo a menos. Então se o Londrina vencer essa rodada, já fica ali empatado com o Vasco. E um detalhe, o próximo jogo é Vasco contra Londrina. Nossa, em São Januário. É um confronto direto. Um confronto direto, faltando poucos jogos para o fim da Série B. Vale lembrar que esse ano vai ser mais curto por conta da Série A, então a gente já está na reta final. Então o Vasco vai decidir mais uma vez, vai deixar para decidir mais uma vez dentro de casa. Vai ser um jogo espetacular, né? Vasco, com Londrina. Com certeza, e Londrina tendo com certeza esse jogo como sendo o jogo da vida, que eu acho que deixa a pressão pro Vasco ainda maior, né, Gabriel? Exatamente. O Londrina vai jogar essa rodada contra o Ponte Preta, que está ali em 8º lugar. O Londrina é o 5º, então também não vai ser jogo fácil. A gente também não pode contar com os 3 pontos garantidos aí.
Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, Brasil versus Gana. Aí já na reta final também para a Copa do Mundo. O Tite vai ter esse jogo e mais um jogo para poder fazer os últimos testes da Seleção Brasileira. A gente tem aí o provável time que vai entrar em campo e, como eu falei, o Tite vai abusar aí dos testes. Também é a hora certa para fazer isso, ainda mais sendo amistoso. Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles, Casemiro, Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Daí a gente está vendo algumas surpresas, né? O Éder Militão sendo testado na lateral direita. Ele é zagueiro, mas surgiu no São Paulo justamente jogando pela lateral direita. A gente tem outro teste aí, que é o Alex Telles na lateral esquerda, porque o titular é o Alexandre. Então o Tite está aproveitando para poder testar o Alex Telles para ver como é que ele vai se sair. A gente também tem o Lucas Paquetá jogando de segundo volante. O Lucas Paquetá no Flamengo jogou meio campo e até muitas vezes como falso 9, mais ali para frente. O Tite está trazendo ele ali para trás para poder dar ainda uma saída de bola melhor para a seleção brasileira. E eu acho que essa pluralidade do jogador é um negócio impecável e é o que todo treinador quer. Exatamente. E ele está colocando ali o Richarlison como centroavante, tem também o Rafinha, o Vinícius Júnior e o Neymar. Esse quarteto, eu acho que ele colocou esse quarteto para jogar, deu liberdade, já pensando em colocar o Pedro no segundo tempo, porque vai ter Neymar jogando ali perto do Pedro, mais pelo meio, vai ter Vinícius Júnior numa ponta, Rafinha na outra, justamente para poder ver como que o Pedro vai se sair, porque vai ter dois alas e um Neymar ali atrás para municiar o Pedro. Aí vai ficar fácil para ele, né? É um quarteto que promete, a gente sabe que a qualidade individual aí é indiscutível, a gente quer ver como vai ser o funcionamento dessa qualidade individual em grupo. E talvez, Gabriel, eu acho que os amistosos, assim, sejam um pouco valorizados, eu digo até por parte da torcida, mas é um momento determinante para você conseguir detectar as falhas e saber, assim, quais pontos ali exigem um pouco mais de atenção, né, Gabriel? Ainda mais perto da Copa do Mundo, né? Que já Então tá o momento, exatamente, o momento de testar é agora. E mais uma curiosidade também desse jogo, o Thiago Silva, nessa partida, vai se tornar o jogador brasileiro, o defensor brasileiro com mais partidas com a camisa da seleção brasileira. Que coisa então, boa. O Thiago Silva fazendo história aí, precisa de uma Copa do Mundo para coroar, né? O Thiago Silva que é o nosso capitão, inclusive, precisa de uma Copa do Mundo aí para coroar essa trajetória brilhante que ele teve. E que vem essa taça, né? Exatamente, que vem essa taça. Então aí, Brasil contra a Gana amanhã e na terça-feira vai ter o outro jogo do Brasil, os últimos testes antes da Copa do Mundo, que vai estar sendo em novembro, 20 de novembro começa a Copa do Mundo. Então o Tite aí vai ter um tempinho ainda para poder definir quem vai ser os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Última pergunta para a gente finalizar aqui. Você acha que vai ter alguma surpresa na Copa do Mundo, nessa lista final? Gabriel, não sei, eu acho que não. Você acha? Eu acho que 90% dos jogadores já tá estão certo, definidos. Eu também acho. Ele tem uma dúvida ali do Pedro, ele tem uma dúvida ali na lateral esquerda, por isso que vai colocar o Alex Telles para jogar. Tem uma dúvida ali quem vai ser os atacantes, né? Porque vai aumentar a lista, ele falou que os 3 a mais vai ser um meio campo e mais 2 atacantes. Então eu acho que 90% já está definido, falta esses 10%. Também acho. A base ele já está definida e fica um mistério, né? Ainda para essas peças finais. Que vai ser definido agora, né? Nesses últimos testes. Obrigada, viu, Gabriel, pela parceria, pela nossa resenha, sempre deliciosa. E falando, né, hoje do Cruzeiro aí que está festejando, né? Do Vasco, que agora está com essa pressão para o próximo jogo, e do Brasil, né? Que está aí já visando os amistosos. Antes de encerrar, só dar parabéns aos torcedores do Cruzeiro, né? Parabéns, exato. Obrigada, Gabriel. E você que está em casa, é só o tempo de um cafezinho, porque na volta do intervalo a gente segue de Bora Rangar e hoje com tiramisu, uai.